Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos, estudos da doutrina espírita. Hoje nós temos um assunto muito interessante, que é os prolegômenos e também já a iniciação do primeiro capítulo, ainda bem, né? Pessoal, só fazendo aqui aqueles informes de sempre, né? Os informes do CEAL. Não esqueçam que às quartas-feiras, 19h30, nós temos o estudo da Revista Espírita, nessa quarta-feira agora com a parte 3, a resposta do senhor Allan Kardec, a Gazette de Lyon. Quinta-feira, às 8 horas, nós temos Compreendendo as Leis Morais, com a convidada Ednélia Menezes, do CEAL também, uma grande convidada. E no sábado, tratamento espiritual às 7h30, o capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, certo? Então, fiquem ligados aí nas redes sociais do CEAL. Outra coisa que eu queria informar é que a partir do dia 2 nós vamos transmitir através do YouTube, tá? Então, se você quer saber, vai lá, corre lá na página do CEAL que tem todas as informações. Vai haver a live do Dia dos Mortos, tá? No dia 2, então fica ligado. O nosso estudo da segunda-feira, que é o do dia 2, não vai ter por conta dessa live do Dia dos Mortos, tá? E eu vou chamar os nossos participantes, né? Como sempre, nós estamos aqui com esse timaço. Aqui, Wellington, chamando o Wellington. Câmbio. Boa noite, Wellington. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos que estão agora nos acompanhando. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Com bastante tranquilidade, né? Certeza. Vamos lá agora com o Robson. Olá, Robson, boa noite. Boa noite, Pedro, Wellington, boa noite a todos, né? Sejamos todos bem-vindos a mais essa noite de estudo, que possamos tirar um ótimo proveito, né, de mais essa parte dos ensinamentos de Allan Kardec que a gente vai ver hoje. Graças a Deus. E agora, por último, mas não menos importante, nosso amigo Audálio. Boa noite, Audálio. Boa noite, Pedro. Boa noite, Wellington, Robson e os nossos amigos que sempre nos prestigiam, nossos irmãos da casa, nossos trabalhadores e irmãos do CEAL, e a todos aqueles que estão conectados conosco, que propiciam esse encontro fraternal às segundas-feiras. Uma alegria imensa estar com vocês todos. Que os bons espíritos e os anjos guardiões estejam nos assessorando para que esse encontro aconteça da melhor forma possível. Grande alegria. Graças a Deus. E aí, muita gente chegando já, dando seus boa noites, dando nosso apoio aí. Robson, vamos para a nossa prece inicial? Alô? Vamos sim. Vamos? Ótimo. Estava liberando o microfone aqui. Beleza. Então, convidar todos, né, para que a gente faça a prece, né, com o mesmo sentimento, com o mesmo desejo de que cada vez mais nós possamos entender, né, a vida e ao entendê-la, nós consigamos nos posicionar de uma forma mais correta, mais coerente, uma forma na qual o Evangelho será o nosso guia, será o condutor, né, das nossas ações, para que cada um de nós, né, olhando a Deus, possamos pedir a Ele humildemente que nos ampare, que nos abençoe, que seja misericordioso para conosco, ainda tão necessitados, tão pequenos que somos, que ainda não temos a condição de viver na plenitude do amor, mas que Ele possa, através dos seus ministros, dos seus anjos guardiães que tocam os nossos corações, né? Na realidade, os nossos anjos guardiões que tocam os nossos corações, que sussurram aos nossos ouvidos, mostrando qual caminho deve ser seguido, que nós possamos ouvi-los, compreendê-los e, acima de tudo, seguir esses conselhos tão benéficos a todos nós.
que o caminho da paz, do amor, da serenidade, do perdão esse tão necessário a todos nós, seja quando nós ofertamos, seja quando nós pedimos para que nos perdoem, porque de alguma forma já buscamos, através do arrependimento, um caminho diferente, uma postura diferente, uma conduta na qual olhar para um semelhante e ver nele alguém para o qual as nossas ações sejam sempre ações benéficas, construtoras, ações nas quais o amor serve de guia para cada um dos nossos momentos. A Ti, ó Pai, pedimos humildemente as Tuas bênçãos, não somente para nós, mas principalmente para os nossos irmãos que ainda não Te conhecem, que ainda não conseguem perceber-Te, para que eles possam, abençoados pelos Seus anjos da guarda, envoltos em paz, em harmonia, possam despertar e seguir o caminho daquele que veio até nós, trazer a paz, trazer a esperança e trazer o conhecimento do Teu amor. Abençoa-nos, ó Pai, e a toda a humanidade hoje e sempre, assim seja. Assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos ter aí o texto, vamos dizer assim, a introdução, né, do Livro dos Espíritos, realmente agora a introdução, que são os chamados prolegômenos, né, que é um nome esquisito, que eu estava até comentando aqui antes nos bastidores, que eu disse assim, eu nunca tinha ouvido essa palavra, prolegômenos, você nem fiquei assim pensando, o que significa, né? Aí a gente dá uma procurada lá no Google, a gente acha que é exatamente o termo introdução, né, aquilo que se diz antes, né? É uma introdução ao livro dos Espíritos. Então, vamos lá, deixa eu só pegar aqui eu vou pegar aqui o texto, colocar aqui para a gente ler. Vamos lá, pronto. Espero que todo mundo esteja lendo. Vamos lá. Prolegômenos. Fenômenos alheios às leis da ciência ordinária se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma potência inteligente, e os fatos provaram que essa potência é capaz de entrar em comunicações com os homens por meios de sinais materiais. Interrogada acerca de sua natureza, essa potência declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. Queria fazer só uma pausa aqui por enquanto no texto para a gente já debater essa parte, né? Porque esses 4 primeiros parágrafos ele está falando exatamente dos fenômenos espíritas, né? Os fenômenos que já há muito tempo já se tinha conhecimento, né? E ele é bem enfático ao falar que não é nada sobrenatural. A gente pode se perguntar assim, como assim? Por que não seria sobrenatural? Porque o que é sobrenatural? Né? Eu vou falar aqui, se os amigos tiverem alguma consideração, fiquem à vontade. O que é sobrenatural? Sobrenatural é tudo aquilo que está fora das leis da natureza. Se está fora das leis da natureza, não está nas leis de Deus, não é? Então, é aquela questão. Os fenômenos espíritas, como ele diz assim, tem por princípio a existência da alma, né? A sobrevivência do corpo, as suas manifestações, e elas elas estão baseadas numa lei da natureza, certo? Nada disso é como a gente diz assim, como ele diz assim, nada disso tem de maravilhoso. A gente vai ver lá na frente, nos estudos, que ele vai falar bem isso, assim, não tem nada de maravilhoso, nem nada de sobrenatural. Eu peguei até um exemplo aqui no livro dos médiuns, que depois, nossos estudos, se Deus quiser, a gente chega lá,
A primeira parte do livro dos médiuns, no capítulo 2, item 8, ele diz assim: por louco houvera passado aquele que, há um século, se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois. Se o fizesse, toda a gente creria ter ele o diabo às suas ordens, pois que aquela época só o diabo era possível andar tão depressa. Ou seja, o cara usando um telégrafo, passando um telegrama, se você falasse isso há um século atrás, as pessoas iam dizer que você era o diabo, alguma coisa assim, porque você não tinha como se transmitir tão rápido. Aí você ia pensar nas coisas, isso é um sobrenatural, né? São questões sobrenaturais. E não é bem assim. Depois, com o estudo, né, a gente vai percebendo que não tem nada de sobrenatural, né? São efeitos totalmente naturais. E a gente vai ver isso mais na frente no livro dos espíritos. A gente vai ver como está muito interligado na questão das leis naturais. Mais uma vez, se os amigos quiserem aí pontuar, é só me avisar. Eu vou passar adiante, ok? Uhum. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem... Não, isso aqui eu já li, desculpa. Opa, Vamos lá. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Entre os espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram, em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham os que usam de nomes venerados. Aqui ele fala mais da autoria do livro, né? Kardec ele é muito enfático em dizer: este livro foi ditado, né? Ele é fruto do trabalho dele, logicamente, como uma pessoa que está trabalhando, está na missão de publicar o livro, mas o conteúdo ele é ditado pelos espíritos, tá? E são os espíritos superiores, entendeu? Então, assim, isso é muito importante para a gente saber que, assim, Kardec ele não fez isso da noite para o dia. Ele não simplesmente chegou, sentou com 2, 3 médiuns e em uma semana ele escreveu um livro, ou em um mês ele escreveu um livro. Não é bem assim. Foram anos e anos de estudo, foram anos e anos de pesquisa junto a médiuns, junto a cientistas e tudo, para eles poderem chegar no livro dos espíritos, entendeu? Então, assim, tem muito do conteúdo de espíritos, muito ensinamento, aliás, muito ensinamento, todo o ensinamento do livro são ensinamentos de espíritos superiores, tá? Então, assim, uma outra coisa que é interessante falar é a questão de que ele falou assim, muitos espíritos participaram, né? Muito deles, assim, eles se apresentaram com nomes conhecidos pela humanidade, né? Sei lá, Fenelon, né? E por aí vai. Mas eu lembro do estudo que a gente teve passado, não foi Aldalho, não foi Robson, o estudo passado que a gente falou exatamente dessa questão da identidade, que às vezes nós temos espíritos que nem encarnaram na Terra, nem passaram por aqui pela Terra, entendeu? Então, ele pode até dizer um nome, mas a gente não vai conhecer o nome porque ele não é nenhum personagem conhecido, ele não foi nenhuma pessoa famosa e tudo, mas isso não quer dizer que ele não seja superior, né? Então, assim, nós temos tantos espíritos superiores como nós também temos espíritos que nós conhecemos. Não é isso, pessoal? Até agora estamos tranquilos. É isso. Pessoal, deixa eu só ver aqui os comentários. Não, podem fazer seus comentários, viu, pessoal? Não se preocupem, não.
Vamos lá, tá aparecendo direitinho aqui a tela? Pronto, então vamos lá. Vamos continuar, que o texto é um pouquinho longo. Oi, diga. Assim, eu acho que tem pelo menos me chamou bem a atenção, quando ele fala assim, que a missão deles é instruir e esclarecer, né? Eu acho essa frase muito, muito carregada, né? Muito cheia de humildade, né? Porque, por exemplo, eu estou tomando conhecimento de uma doutrina e quando eu leio, né, no prolegômeno que a ideia, né, que permeia pelos Espíritos é nos instruir, nos esclarecer, eu posso muitas vezes abrir mão, né, dessa busca ou desse anseio de aprendizado, porque não tem aí nenhuma promessa. O cara poderia ter, sei lá, prometido, a nossa ideia é salvar a humanidade, né? A nossa ideia é conduzir a humanidade para um Éden, para um paraíso. E ele não deixa nada disso para que nós, né, de certa forma, mergulhemos nesse estudo por causa de uma outra ou de uma segunda intenção. Não, ele diz o seguinte... Uma promessa, né? Uma promessa. Ele não faz essa promessa. Ele diz, a gente vai instruir e esclarecer. O que você vai fazer... É com você. Isso, tem um eco aqui. O que você vai fazer com essa instrução, com o aprendizado adquirido, é resultado, né, de todo esse entendimento. E aí, né, haverá ou não a evolução, o melhoramento, a moralização, baseada exatamente nessa aplicação, né? Não vai ser a leitura em si que me dá essa possibilidade por si só, né? Exatamente. E aqui exatamente o que a gente vai falar agora é da missão, né? Deixa eu só encontrar aqui minha telinha. É o que você falou, assim, tem os espíritos, eles orientam, mas o trabalho é seu, né? Eles dizem assim, olha, existe isso, tem que trabalhar gadinho, né? E nem vai te dar uma esperança de um jardim do Éden, como você falou, né? Voltando aqui, eis que em termos nos deram, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Aí está entre aspas, porque foram os espíritos que disseram: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus outros trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está com isso, né? Que se eleva. E que ele dá ele diz assim, que um dia vai reunir todos os homens num sentimento de amor e caridade. Podia perguntar assim, mas isso aí não era a esperança que o Robson estava falando? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que exatamente o Espiritismo, ele leva a nossa evolução moral, né? Nossa evolução moral, e o objetivo é esse, é você chegar no sentimento de amor e caridade entre todos, você ter o máximo, vamos dizer assim, de amor e caridade. Não é isso, amigos? Só fazer assim que dá certo. Interessante. Peraí, só um minutinho. Opa, diga aí. Logo volte aí o comecinho para mim ver aqui. Comecinho, você leu aí, né? Para a gente perceber, né, Pedro, que há necessidade dessa, como é que fala aí, duas palavras logo chaves que os espíritos, né, superiores na época
estava realmente a tarefa, a atividade de receber os ensinamentos, a nova filosofia, né, através dos espíritos superiores e os médiuns que estavam disponíveis, né, que foram selecionados para esse trabalho. Ele fala a palavra, né, ocupa-te com zelo e com perseverança, que são, como é que eu diria, são requisitos que ainda nós precisamos nos apropriar, né, Pedro? Como estudantes, como aprendizes dessa filosofia maravilhosa, é preciso esse zelo e a questão da perseverança, né? A gente me lembra aí das falas do Cícero, na questão dos grupos de estudo, a gente tem que ter aquela questão da disciplina, da perseverança, da força de vontade, porque, assim, nesse contexto de estudar, de aprofundar, nós que não temos muito esse hábito, né? Poucas exceções, como é o Cícero, que é profundo estudioso, estuda todo dia, toda hora, né? É muito voltado à questão de pesquisa, mas a grande maioria de nós, assim, não temos esse hábito. Então, já os espíritos vêm colocando logo isso como parâmetros, né? Para que um trabalho tenha um resultado, né? E outra coisa que é muito interessante, que ele diz assim: estaremos, né, contigo sempre que pedires. Nós, por incrível que pareça, espíritas, nós ainda temos dúvida disso, nós não temos muita certeza, tipo assim, né? Os espíritos estão comigo, eu vou evocar o meu anjo de guarda, eu vou evocar o meu orientador, o meu mentor espiritual. A gente, na prática, né, a gente ainda estuda a filosofia, a doutrina que nos remete a isso, mas a gente ainda vacila. Daí, talvez, até a nossa dificuldade, às vezes, de realizar uma tarefa, porque nós não temos esse hábito de nos ocuparmos com a tarefa, com a atividade, e se colocar à disposição e crer nessa assistência que os Espíritos colocam. Estaremos contigo sempre que pedires, para ajudar nos teus outros trabalhos. Quer dizer, nós, nos cursos que a gente tem feito no CEAL, nas orientações que temos dado, vocês falam muito nisso, né? Repito novamente, da questão da gente evocar o nosso anjo de guarda, da gente evocar os nossos espíritos familiares, que eles estão sempre, né, guardando as devidas proporções, mas eles vão estar sempre a postos para nos ajudarem, porque são espíritos afins, que tiveram vivências conosco, e isso é real, né? Então a gente precisa, como eu diria, a gente precisa se apropriar mais disso, com mais naturalidade, porque com certeza eles vão nos ajudar. Com certeza. Tem que ter tem que estar sempre convicto disso, né? Vamos aqui, vamos voltar. Pois é, né? Vai, Wellington, fale, pode falar. O Allan Kardec, ele foi, né, assessorado pelos espíritos superiores, né? Esses espíritos, eles vieram trazer os subsídios básicos, né, para o encaminhamento do nosso pensamento, né, em relação a tudo que diz respeito às coisas do espírito, aos aspectos morais e etc. E o Allan Kardec, ele teve, assim, o maior eu quero dizer, a humildade que ele colocou, colocou em cima desse trabalho, né, em reconhecer e fazer questão de afirmar para todos que não era obra dele, era obra, né, ditada pelos espíritos, né, um diálogo socrático, através de um diálogo socrático, ou seja, investigação filosófica, né, e essa humildade que ele teve de não mesclar, não colocar o seu pensamento em nenhum momento, né, além do que estava sendo ditado pelos espíritos. É certo que quando a gente está logo aqui no início, tem algumas notas do Allan Kardec, mas em relação, ele não está, no meu ponto de vista, ele está apenas esclarecendo alguma coisa que pode não ser compreendida pelo leitor. Até nisso ele tomou um certo cuidado, eu achei muito admirável essa parte dele. E é exatamente isso que você está falando, Wellington, que a gente vai ver agora nesse próximo parágrafo, quando ele diz assim, ó, entre os ensinos que te são dados,
alguns há que deves guardar para ti somente até nova ordem. Quando chegar o momento de publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Isso é uma questão de prudência, né? É aquela questão assim, ninguém vai chegar e jogar tsunami espírita nas pessoas e esperar que todos eles entendam da melhor forma possível, né? Então, as coisas têm que ir com calma, vamos devagar, as pessoas vão compreendendo aos poucos os ensinamentos, né? E vão entendendo para que a coisa não fique muito, como é que eu digo assim, atropelada, né? Agora, esse parágrafo é muito interessante, olha só. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Eu não sei se vocês perceberam, eu vou voltar e vou mostrar aqui para vocês. A cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem, quintessência é o espírito pelo trabalho que tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Amigos, eles estão falando desse desenho aqui, a cepa de vinho, né? Ou seja, o que é a cepa? A cepa, quem conhece aí de vinhos, eu estou falando, até parece que eu conheço de vinhos. Não conheço, mas é porque eu pesquisei. Mas a cepa é a uva. A cepa é o que dá a característica da uva, né? Então, quando você pega lá aquele vinho Cabernet Sauvignon, né? Aquelas coisas assim bem chiques, não sei falar francês, aquilo ali é a cepa, tá? Então, assim, a cepa, ela representa o corpo, né? Ou seja, a uva, ela representa o corpo. Enquanto o bago, ou seja, a carninha da uva dentro, é a alma, ou o espírito ligado à matéria. Isso é muito interessante a gente deixar aí grifado, vocês podem grifar, porque mais lá na frente, nos estudos, a gente vai discutir essa questão do que é a alma, o espírito ligado à matéria, entendeu? O espírito sem estar ligado à matéria e tudo. E consequentemente, ele vai dizer que o espírito é o licor, o suco da uva. Ou seja, é aquilo que dá o gosto, né, as características daquela uva, é o que faz você sentir. Então, assim, é uma analogia muito, muito interessante e que está aí desenhado no livro porque os espíritos pediram e os espíritos desenharam essa cepa, né? Vamos lá para o próximo. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse em enganar. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida, por malícia ou ignorância. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Outro item, outro parágrafo muito interessante, que é aquela questão, os espíritos já estão dizendo, olha, você vai enfrentar dificuldade, vem gente aí, vai bater em você, mas fica firme, fica de pé, olhe sempre para frente, que nós estamos aqui para lhe ajudar. Por quê? Porque o resultado do trabalho é o que mais importa, então não desista, certo? É uma questão que a gente estava vendo assim, de novo os espíritos falam, olha, nós estaremos aqui para te amparar, né? Ou seja, os espíritos dizem para ele, nós não vamos te abandonar, nós estaremos aqui sempre que você precisar, não desanima. E isso é um ensinamento para todos nós, em todas as situações, né? Inclusive durante os estudos, às vezes a gente fica meio desanimada, pensando, aquela coisa toda. Não desanima, continue estudando, que você vai aprender muita coisa, vai ser muito bom para você. Amigos, algumas ponderações? Estou vendo aqui um monte de comentário, mas boa noite. Aí, ó. O Reginaldo dizendo aqui, ó, um galho da parreira com seus frutos. Tenho essa planta em casa. Maravilha, Reginaldo. É isso mesmo. Ó, a Denise Lopes, crê em Deus e será amparado. Sempre, né? Outra aqui da Denise, que verdade abençoada. Pois é. Amém. Então vamos lá, vamos continuar com o meu texto aqui. Deixa eu procurar. Eu tenho que ver. Vamos lá.
A vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno, que envolverá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Outra, mais uma vez, um grande ensinamento que remete ao que a gente já estudou antes, né, pessoal? Que a gente já está vendo aqui, ó. Ele fala: a vaidade de certos homens vai fazer com que as opiniões comecem a divergir, que vai ter dissidente, que vai um ramo para lá, um ramo para cá, um pessoal para lá, para cá. Mas, desde que esses pensamentos, mesmo sendo, vamos dizer assim, entre aspas, divergentes, se eles estiverem basados no grande princípio de Jesus, tá tudo bem. Porque, no final das contas, o que vale é isso, o que vale é o ensinamento. E a gente já viu isso nos estudos passados. Quando a gente estava falando, não era Robson, Dali, Wellington, que os espíritos eles pouco estão preocupados com as palavras. Eles dizem assim, olha, vocês se preocupam muito com essas pequenas coisinhas de palavras. O que importa é o conteúdo, é o que está sendo passado, é a mensagem, entendeu? E a mensagem, enquanto ela for boa, enquanto ela for engrandecedora, enquanto ela for de amor, né? Ela é uma mensagem que você tem que ter para você e seguir em frente. Amigos, alguma coisa? Eu vou sempre perguntando. Se ninguém disser nada, eu vou para frente. Só uma coisa aí, Pedro. Essa questão que os espíritos trouxeram para Allan Kardec, né, quando ele fala assim, ó, sempre estaremos contigo sempre que eu pedires. Lá na frente tem um complemento que os espíritos falam, né, que quando se trabalha para o bem, né, essa assistência não falha, né? Então, a gente, né, tem que levar isso em consideração. Quando o Espírito falou para o Allan Kardec, ó, uma vez que você está assim, a frase seria bem mais longa, né? Uma vez que você está empenhado nesse trabalho, que é o trabalho do bem, né, nós estaremos ao teu lado, né? Essa comunicação tem que ser uma via de mão dupla, assim. Imagina eu aqui nas minhas incertezas, nas minhas crises de vaidade, de orgulho e tal, achar que terei, né, sempre o atendimento de tudo aquilo que eu desejo, né? Então, o ensinamento, né, que a doutrina espírita nos traz não é esse, né? Até porque nem tudo o que eu desejo, né, é o melhor para mim, né? Então, os espíritos, né, os bons espíritos, os espíritos bons aí, eles se põem à disposição de Allan Kardec, baseado. Primeiro que o próprio Allan Kardec já é, né, um espírito diferenciado, né? Ele foi escolhido para essa obra e uma vez ele seguindo adiante, ele estava ali entre os semelhantes, né? Então, ele só, digamos assim, tinha que, de certa forma, se conduzir no cumprimento da missão que lhe foi destinada. Tá? Então, é necessário que a gente tenha esse entendimento, porque não é o simples fato de que eu vá pedir, né, que aquilo que eu desejo vai chegar exatamente, né, claro, um pacotezinho pronto ali com a forma do que eu desejo que seja, tá? Então, eu acho que vale a pena a gente fazer esse realce aí. Senão seria muito fácil, né? É só pedir que, plim, aparece ali, né? Não precisa nem passar cartão. Pois é. Vamos lá. Com perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois
com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. É aquela história, você persevera no seu trabalho, continua fazendo o trabalho bom, o trabalho certo, digno, honesto, e no final, continua cultivando essa confiança, quando você chegar no fim, você vai ser sempre ajudado, estará sempre merecido de ajuda. Não é isso? Vamos aqui ao próximo. Lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulhoso e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer compreensível a luz. Olha só que legal, eles já estão dizendo assim, olha, cuidado, né? Que a gente está aqui com trabalho para para aquele que é humilde, para aquele que não tem desinteresse. Eu interpreto isso como assim, os espíritos já dando uma dica, porque sabem que Kardec, enquanto é encarnado, ele é passível de falhas como todos nós, né? Mas ele já dá aquele lembrete, olha, cuidado, né? Trabalha com humildade, desinteresse, porque assim, Deus não pode ser visto do cego para fazer a compreensível a luz, ou seja, aquele que não quer ver, aquele que não está disposto, como é que vai compreender a luz, né? Não pode. Algum comentário, amigos? Naquela época da decodificação, o materialismo estava muito em ênfase, né? E os ensinamentos de Jesus, de certa forma, andavam meio esquecidos. Então, essa proposição dos espíritos, né, em trazer essas novas ideias, essa nova ordem de ideias, né, era naquele momento, porque as pessoas estavam muito focadas no progresso, na indústria, no capitalismo, digamos assim, de certa forma, em alguns países. E vamos trazendo para hoje, dos tempos atuais, que a gente também ainda mantém determinadas vicissitudes, né? Como cita aqui a vaidade e outros que a gente tem, e a gente acaba se envolvendo com isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e acaba esquecendo que existe uma coisa maior por trás disso. E a doutrina espírita, né, os ensinamentos do espiritismo, né, veio justamente para relembrar, né, eu vejo como para relembrar os ensinamentos de Jesus, né, sobre as coisas que ele pregou naquela época, para a gente justamente praticar o que você estava dizendo aí, a gente ter ponderações, a gente se olhar mais enquanto ser humano, enquanto imperfeito, e tentar corrigir essas imperfeições da melhor maneira possível, né? Percebendo o limite do outro e respeitando o limite do outro. Então, são essas coisas que a gente tem. Eu vejo as coisas dessa maneira. Para mim, pessoalmente, adentrar no estudo da doutrina espírita não tem efeito se eu não praticar aquilo que eu posso praticar no momento. Eu sei que eu sou imperfeito, eu não sou perfeito, mas hoje eu já sei ponderar até onde as minhas ações, os meus pensamentos podem ferir o outro, podem atingir o outro. Então, já evito isso, esses ensinamentos, né, da doutrina espírita, para a gente que está nessa inserção, né? E graças a Deus, algumas pessoas já estão nos acompanhando aqui nas nossas segundas-feiras e já estão achando interessante esses ensinamentos, e a gente não quer nada em troca, a gente só quer mesmo repassar aquilo que a gente consegue, né? O nosso entendimento, o entendimento ainda não é vasto, ainda é limitado, ninguém tem como é que diz? Ninguém tem o saber completo, né? Até mesmo
o livro dos Espíritos, né? Ele é os princípios básicos da doutrina espírita, e os Espíritos alertaram que ainda ia haver momentos e momentos e momentos, né? Um trabalho cansativo. Eu acredito que esse estudo de hoje, a importância desse estudo de hoje, para nós que estamos assistindo, é a gente fazer uma autoavaliação, uma autoanálise do quanto é importante a gente, né, sempre medir as coisas, as nossas ações, os nossos pensamentos, antes de qualquer coisa, porque a gente não é nada, a gente não sabe de nada, não é nada no sentido assim de conhecimentos, da infinitude de tudo. Eu sempre, quando eu faço essas leituras, eu sempre procuro trazer alguma coisa para mim. Repetindo, né? Claro. Para mim, estudar o Espiritismo não tem que ser só na teoria, tem que praticar. O que eu puder praticar, a gente tem que praticar, todo mundo, todos nós. Exatamente. E ainda acrescentando aí ao que você falou dessa mensagem toda, tem muito da mensagem aquela de assim, crê em Deus, né? Caminha com confiança, olha o ensinamento, né? Tenha fé. Eu lembrei do estudo de sábado aqui do céu, que era sobre a fé, né? E é o que eles dizem aqui, ó, vai com confiança, crê em Deus e tenha fé que vai dar certo. E esse é um ensinamento para todos nós. E aqui, para finalizar, tem as assinaturas, né? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, que nós vamos depois falar sobre o Espírito de Verdade mais na frente, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e etc, etc. Etc, etc, porque eu entendo assim, lá na frente ele disse, né, tem espíritos que a gente conhece e tem aqueles que a gente não conhece, né, que nem nome tem aqui, nem nomes terrenos eles têm, né, então aí é que entram os etc, etc. Pessoal, esses aqui são os prolegômenos, né, e é um texto muito bom, um texto que vale realmente a pena vocês lerem aí em casa, refletirem com bastante calma, leiam e vejam tudo isso aí que a gente estava conversando aqui a respeito da humildade, né? A Rosângela aqui está perguntando, ó, vamos aqui, Rosângela, somos seres em construção, não é, amigo Wellington? Sim, não é isso, Wellington? Somos seres em construção, estamos aqui sempre em construção, em evolução, não é isso? Amigos, eu vou perguntar aqui para vocês e a gente vai ter que deixar essa questão aberta aqui. Entramos no capítulo 1 das causas primárias com as 3 perguntas, ou a gente já passa para a nossa leitura do Evangelho? São 8h13. Tem tempo, né? Tem tempo? Vai dar tempo? Senão a gente fica até às 10, não tem problema não, o pessoal gosta, né? Ninguém gosta de novela, não. Então, amigos, vamos lá Opa, diga aí, Aldalho. Aldalho sinalizou. Não estou ouvindo não, Aldalho. Tá mudo. Peraí. Agora deu certo. Eu ia só perguntar a você o seguinte, tem alguma pergunta da turma que está assistindo, dos nossos amigos, alguma questão ligada a isso, que a gente pode responder? Você pode ver isso aí ou Lopes não? Godoy está dizendo aqui, ó. Passei por situações do incrédulo dentro do meu lar, dizendo que eu não tenho fé alguma, motivos de cooperação. Está sendo difícil, continuarei orando. É isso aí, Denise. É a questão da oração sempre, né? E aquela questão, pedir por iluminação, né? Nunca dizer assim, faça com que ele acredite, né? Não, é sempre orar para que ele entenda, para que ele consiga compreender, não é isso, pessoal? Ó, o Reginaldo aqui, ó, creio que iniciaremos na próxima semana. Ó, o Reginaldo tá querendo sair, ó. Não, Reginaldo, que é isso, rapaz? Tá tempo, rapaz, que é isso? Mas se você não quiser, fica gravado, não tem problema, a gente fica até às 10 e você assiste depois. Amigos, mais algumas coisas? Tem mais aqui, ó, Denise Lopes, sim, é isso mesmo, Denise. Muito bem. Então, amigos, entraremos agora só as 3 primeiras perguntas, né, do capítulo 1, que são das causas primárias. Deixa eu ver aqui, Eduardo Marinho, esse texto, vamos ver aqui, esse texto é fantástico, nos ensina como Kardec é humilde
e os bons espíritos confiavam nele ao ponto de se colocar à disposição dele. Exatamente. Precisou aí de muita confiança e Kardec fez por merecer. Eu fico o tempo que pudermos. Oba, pelo menos a Denise vai ficar assistindo a gente aqui até às 10. Pois voltando, pessoal, vamos lá ao capítulo 1. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a pergunta, aí depois a gente tenta formular a resposta e depois bota a resposta do livro, não é isso? Vamos começar pelo Robson, com a primeira pergunta? Isso. No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, eu vou até abrir aqui só para a gente não se perder. Capítulo 1, Deus e o Infinito, né? A primeira pergunta é: que é Deus? Kardec pergunta para os espíritos: que é Deus? Robson, você, com toda a sua eloquência e sabedoria, teria como nos dizer o que é Deus? Rapaz, eu quero saber onde está essa eloquência e sabedoria. Só põe o mudo aí no teu microfone, por favor. Tá. O Eduardo Marinho, ele fez uma proposta aí, né? Vamos debater mais os prolegômenos. O que é que vocês acham? Vocês que sabem. Pronto, ó. Pronto, Davi só fica até as 23h59, que pena. De hoje, né? De hoje. De hoje, é, claro. De amanhã, então estamos juntos aí. Pronto. Então a gente vamos continuar com as nossas perguntas ou vamos para os prolegômenos? Acho que a gente pode continuar com as perguntas, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, dizer que Allan Kardec foi sábio é redundância, né? Então, só entender que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é exatamente essa aí: quem é Deus? Cada um de nós tem uma forma de ver a Deus, né? E ele, né, traz essa pergunta exatamente para dar uma instigada, né, em cada um de nós, mas, acima de tudo, lembrar a cada um de nós, né, digamos assim, estudantes do Espiritismo, né, essa necessidade de compreendermos a Deus, né? A gente faz um estudo prévio na quarta-feira, e na quarta-feira eu trouxe algo sobre essa pergunta, né? Quando eu li essa pergunta a primeira vez, eu disse, bom, agora resolver meus problemas, né? Porque o Allan Kardec vai dizer para mim que é Deus, né? Eu vou conseguir chegar a uma resposta que eu sempre tive, de certa forma, necessidade, né? Quando nós formos ver a resposta, essa resposta, na realidade, fica bem distante, né, de trazer essa resposta, né, do jeito que nós, pelo menos do jeito que eu gostaria de tê-la, né? Porque eu, né, como espírito encarnado, né, gosto de fazer medições, de ter peso, altura, dimensão, né? E aí, né, quando ele diz que Deus, né, é a causa, a inteligência, né, suprema, a causa primária de todas as coisas, ele, né, de certa forma, ainda me deixa, né, com uma necessidade de buscar, né? E aí não adiantaria o Allan Kardec trazer essa definição para cada um de nós, exatamente porque cada um de nós tem uma limitação em relação a isso, né? Cada um vai... Deus é a inteligência primeira, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, cada um de nós, né, vai enxergar Deus da sua forma, né? E se nós estendermos, né, para outras religiões, para outros países, para outros continentes, é que a gente vai ver que realmente a coisa é muito mais ampla. Então, ele não poderia jamais chegar e dizer, ó, Deus é dessa forma, né? Então, Deus, né, é a inteligência suprema de todo o universo, né? E em tudo que nós vermos, sentirmos, tocarmos, Deus vai ser a causa primária dessas coisas, inclusive de nós, né? Já que somos criaturas de Deus, né? Fomos criados por Deus, né?
Então, esse conceito, ele começa, né, a permear em nós, ele começa a se desenvolver em nós, e aí nós temos, né, que ter essa consciência básica sobre Deus. Né? Por quê? Porque nós, né, tem uma frase que é muito repetida, né, assim, dita várias vezes pelo Cícero lá no céu, é que nós aqui encarnados na Terra somos rebeldes à lei de Deus. Né? Então, como é que eu tenho, né, a condição de entender essa rebeldia? Né? Eu olho, quero enxergar Deus, mas eu não consigo enxergar nem a mim mesmo. Então, eu tenho que me entender, eu tenho que aceitar, né, as condições de Deus. Né? A doutrina espírita é chamada de consoladora, né? O consolador prometido. Né? Então, por que ela consola? Porque ela abre, né, para nós essa percepção de um Deus de amor. Né? Deus deixou, né, de ser o carrasco, né, com Jesus, ele passou a ser um pai amoroso, né? Já que a primeira revelação ainda trazia Deus como um ser, um guerreiro, digamos assim. Com Jesus, ele passa a ser pai, e para nós, né, ele passa a ser aquele que perdoa. Né? E ele perdoa e oferta para nós a reencarnação para que a gente continue nesse processo evolucionista, nesse processo de remissão das faltas, nesse processo de reparação dos nossos erros. Né? E é por isso que o Livro dos Espíritos começa por essa pergunta. Porque nós precisamos entender Deus. Né? A gente não vai chegar e ter as dimensões de Deus, ainda está distante de nós. Mas essa compreensão de que Deus requer de nós o cumprimento das leis, o cumprimento das regras, o respeito para com o seu semelhante, o amor para com o seu semelhante, né? A busca incessante. Né? E aí é uma coisa que o Aldali falou agora há pouco, a gente estuda pouco. Então, se a gente nem estuda o suficiente, quanto mais praticar aquilo que o estudo traria para nós de conhecimento. Tá? Então, fica essa necessidade, né, digamos assim, esse dever de casa que nós precisamos ter. Né? A gente vai tratar na doutrina espírita de atributos de Deus, né? Isso aí é necessário. Uma vez uma pessoa falou, hoje Deus deve estar muito triste com a gente. Imagina se Deus um dia ficasse triste, outro dia ficasse feliz, outro dia ficasse mais ou menos. Então, um desses atributos é a imutabilidade. Né? Deus é imutável. Todos nós somos vistos por ele da mesma forma. Não tem... muitas vezes a gente fala, Jesus, né? A gente ouve falar, Jesus, seu filho. E nós somos o quê? Né? Então, essa compreensão precisa ser trazida por nós. Né? E Deus entende que no processo de criação, a gente vai sair do zero, né? Do zero absoluto de inteligência, de sentimento, né? De amor, para se tornar perfeito um dia. Né? Lógico que nessa caminhada nós nos tornamos responsáveis pelos passos que damos, né? nos tornamos aqueles que irão reparar as faltas, e essa reparação faz com que a gente se aproxime dele, porque quando nós, né, conseguimos sentir, né, quando nós conseguimos, por exemplo, ofertar o perdão, nós sentimos, né, sentimentos, né, fica meio esquisito, né, mas os sentimentos que nós temos, né, nos levam a querer cada vez mais seguir esse caminho. Né? O caminho da reparação é bem diferente do caminho da destruição, do ferimento, da dor que a gente causa. Né? Então, Deus, né, sendo a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, chama, né, a cada um de nós a necessidade de entender isso, a necessidade de se aproximar de Deus, e essa aproximação ela só se dá, né, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas realizações. Não, por mais que eu clame, né,
se eu não estiver fazendo o correto, assim, o não atendimento daquilo que eu estou clamando faz parte do meu aprendizado. Infelizmente, é dessa forma que a gente tem que ver. Tá? Se alguém chegasse para mim e dissesse, abre essa porta agora que você vai estar no paraíso, a partir do momento em que eu desse um passo dentro desse paraíso, lá deixaria de ser o paraíso. Porque eu próprio iria fazer com que esse paraíso deixasse de existir, porque a minha contribuição naquele momento já não seria coerente. Então, por mais que a gente peça, me dá o paraíso, mas o que é que eu farei com esse paraíso? Né? Então, assim, temos essa necessidade de entender a Deus, porque entendendo a Deus a gente vai, de certa forma, perceber toda essa história, né, digamos assim, todo esse conteúdo que a doutrina espírita nos traz. Porque essa primeira pergunta, ela é a base, né? Já que Deus é a causa primária de todas as coisas, Deus também será a causa primária para que nós entendamos a doutrina espírita. É isso mesmo. E até a Rosângela comentou aqui, né, que isso daí tira aquela ideia de Deus, imagem e semelhança do homem, ou vice-versa, né? Nós ainda somos tão pequenos, né? O Reginaldo até complementou aqui, como a Rosângela falou, todo o nosso tempo é pouco para o entendimento e discernimento sobre a questão. E estudado diferentes formas de outras religiões de não terem repassado. É aquela questão, a gente precisa de muito entendimento, muita coisa ainda, muita evolução para a gente conseguir chegar a Deus, né? Como a Denise está falando, somos muito pequenos, mas a humildade e buscar Deus e entender, precisamos de várias encarnações, é isso mesmo. Aí o Reginaldo já diz de novo, teríamos que entender essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Desde o momento em que tenhamos essa ideia, poderíamos timidamente absorver um pouco desta resposta. É um trabalho muito grande, Reginaldo, né? É um trabalho de muito estudo e muita perseverança e principalmente de muita, como é que eu digo, ação. Você também, tudo que você aprende, você também tem que botar em prática, né? Desde criança vieram falas muito divergentes ou errôneas sobre a supremacia que é Deus. Aqui aprendo a estudar, estou mais segura. Assim seja, é isso mesmo. Amigos, vamos para a próxima pergunta. Pedro, Audálio, oi, diga, Robson. Assim, a gente tinha conversado por causa da questão de assim, se não fosse possível, não sei se eu me delonguei demais aí na resposta, se a gente for para as outras perguntas e depois a leitura do Evangelho, acho que talvez termine bem tarde, né? Então, como havia aquela proposta, acho que nós poderíamos deixar as outras perguntas para a próxima semana. O que é que vocês acham? É pergunta, tá? Não é... Aqui tudo é democrático, pessoal. Vamos deixar as pessoas, nossos amigos aí, né, refletindo durante a semana, né, a sua compreensão de Deus, né, porque a nossa compreensão, ela vai até onde o nosso limite permite ainda, né. Eu acho interessante essa proposta do Robson, porque dá espaço para as pessoas, né, elaborarem participarem, né? Eu acredito que dá certo. Pronto, então é isso mesmo. Então, pessoal, vocês têm deverzinho de casa, né? Diga lá, Audálio. Seu microfone, Audálio. A gente precisa, inclusive, até conversar com a turma, né? Nós tínhamos conversado isso, como a gente chama, nos bastidores, né, Pedro? Que, na verdade, a partir de hoje, assim, a gente acaba começando uma nova metodologia do nosso curso, né? Porque nós saímos daqueles textos que nós agendávamos e teríamos que lemos, já fizemos até uma prévia, 2 textos ou 3, e agora a gente entra nas questões das perguntas mesmo, né? Então, assim, fica para o público entender que a gente vai fazer uma programação, mas que ela não vai ser totalmente fechada, até porque talvez vai ter perguntas que vão incitar, né? Questionamentos, dúvidas e tal, e a gente, é um curso
o nosso dever e o nosso objetivo aqui é, na verdade, ir respondendo e compartilhando com a turma. Então, por isso é que nós vamos agendando, como a gente agendou hoje as 3 perguntas, mas realmente pelo tempo, pelo que dá falta dessa reunião, se nós formos realmente cumprir a agenda que está aí, a gente vai se alongar mais um pouco. E aí, como tem gente aí querendo ficar até às 11, às 10 e tal, mas eu acho isso é muito interessante, é muito bom para alguns, né? Mas a gente tem que entender que nós temos que ter um consenso, porque as pessoas têm compromissos, né? Às vezes tem pessoas aí que vai terminar a live, vai estudar, tem uma aula para preparar, alguém ainda vai continuar trabalhando, enfim. E a gente gostaria também muito disso. Mas, enfim, a gente tem que respeitar. Só para a gente compartilhar isso aí com o nosso público, com os nossos amigos, né, gente? E como o Hélio falou, é até muito propício. Ficou a grande pergunta, que é Deus, que o Robson realmente foi muito feliz, fez as colocações dele, do entendimento dele enquanto Deus. A gente deu a definição completa, e aí fica até para, durante a semana, quem sabe, muita gente aí também tem as suas ideias sobre Deus e venha compartilhar conosco. E aí a gente vai, sem pressa, com o nosso curso agora. É até bom, porque todo curso tem que ter um dever de casa, né, pessoal? Porque também, assim, só o professor falando, sem ter um dever de casa, para vocês estudarem, não faz sentido, né? Mas, ótimo, perfeito. Isso. Então, pessoal, vocês vão façam suas reflexões, tá? Vão lá na página do Céu aqui, comenta no link lá do vídeo que vai estar lá no Facebook, façam seus comentários, aí na próxima live vocês trazem as suas perguntas, a gente pode ver de colocar aí um tempinho para responder essas perguntas também, não tem problema, a gente está aqui, está se adaptando. Vamos agora, então, para o nosso evangelho, né? Evangelho. Estamos agora. Antes de começar o evangelho, deixa só eu fazer aquela velha relembrada da agenda, tá? Não esqueçam, de quarta-feira tem o estudo da Revista Espírita, 7h30, parte 3, tá? Com Cícero, lá, a resposta do senhor Allan Kardec, a Gazette de Lyon. Quinta-feira, às 8 horas, Compreendendo as Leis Morais, com a Ednélia Menezes como convidada, vai ser ótimo, maravilhoso, grande Ednélia. Beijo, Ednélia. Sábado, às 7h30, Tratamento Espiritual, capítulo 20 do Evangelho, os Trabalhadores da Última Hora, tá? Só lembrando que no dia 2, o Cícero me lembrou bem aqui, que no dia 2, às 18 horas, tá? Tem a live aqui no YouTube, tá? Do CEAL, no YouTube do CEAL vai ter a live do Dia dos Mortos, tá bom? Não percam, vai ser muito bom, vai ser ótimo, maravilhoso. Então, amigos, vamos à leitura do Evangelho, né? É o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Item 3, não é isso? Correto. Perfeito, vamos lá. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso. Outros que lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Quer comentário, Robson? Você botou que tem que comentar, né? Pois é, gente, ó, no plano extrafísico, né, da vida, existem inúmeras dimensões de manifestações, né? E cada um com seu grau de adiantamento, né? E principalmente de sentimento que caracteriza cada indivíduo em seu dado momento evolutivo. A Terra, nosso planeta, ele está passando, né, por um momento de transição, né? Mas a gente lembra também que, ao longo da nossa existência, desde os povos primitivos, até chegar a passar pelo período medieval, até chegarmos onde estamos hoje, é muita coisa
aconteceu, né? E certamente a gente deve ter, né, evoluído um pouco, nem tanto, mas pelo menos um pouco. O que isso quer dizer? Que cada um de nós hoje é responsável, né, pela definição de onde nós vamos, digamos assim, nos alocar, né, nessas entre fases das encarnações, né? Isso vai depender das nossas escolhas e da nossa conduta no decorrer de toda a nossa existência física. Muito obrigado, boa noite, um abraço a todos, Robson, Pedro, Aldário e os nossos queridos, as queridas pessoas que nos acompanham toda semana. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo. Robson, você ia falar alguma coisa? Você fez assim? Vai falar alguma coisa? Não, estava me ajeitando na cadeira só. Vamos aproveitar aqui, boa semana a todos, né? Desejar muita paz, né? Que nós, né, sigamos o conselho de Jesus quando ele disse, vinde a mim, né? Então, que nós nos encaminhemos até ele, que ele é o nosso modelo e guia para que a humanidade tenha e encontre a paz tão necessária. Um grande abraço a todos, boa semana e boa quarta para quem é da quarta. Boa quarta. Vamos lá. Nosso amigo Audálio, agora nós vamos para a nossa prece, né, com a magnetização da água. Já pedimos aí às pessoas que já estão com o seu copo d'água, que agora entrem em recolhimento, que nós vamos fazer a nossa prece, que vocês mentalizem aqueles que lhes são caros, né, que aquelas pessoas que vocês amam e que querem entrar em comunhão de fluidos, né, pensamentos, bons pensamentos, é isso? Audálio, é com você, meu amigo. Vamos lá, meus amigos. Vamos concluir o nosso estudo. Agradecidos, né, pela oportunidade de nos encontrarmos mais uma noite. Agradecidos aos companheiros aí que fazem parte dessa equipe, o Pedro, o Elton, o Robson. Agradecidos a todos os amigos que se conectam conosco na segunda-feira para esse encontro simples de estudo que faz muito bem para nós. Então, nossa profunda gratidão. E certos, cada um de que, né, nós somos felizardos por termos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de sintonizarmos com a terceira revelação, que foi promessa de Jesus, que se cumpriu na Terra, se materializou, né, através dos espíritos luminares da codificação, e que nós somos agraciados por estarmos aqui hoje, né, nesse encontro novamente. É permissão dele, é a concessão dele, visto a nossa imortalidade. Hoje nós chegamos até aqui, que bom. Amanhã nós não sabemos, mas temos certeza de que nessa dimensão ou na outra dimensão, as luzes, seu amor, sua misericórdia está conosco. Então vamos agradecer, vamos aproveitar nesse momento que temos a convicção da presença de Jesus, como ele nos ensinou, dos espíritos, dos bons espíritos que coordenam as atividades do CEAL, espíritos maravilhosos, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Demer, Santo Agostinho, São Vicente, e tantos outros espíritos que, como a doutrina nos coloca, né, não se identificam, mas que são espíritos colaboradores do bem, os nossos espíritos familiares, os nossos anjos guardiões. Vamos agora nos unir nessa grande corrente de amor, de vibrações, para que todos nós sejamos beneficiados pelo magnetismo da energia positiva, pela energia que Jesus libera, e através dos nossos anjos, todos nós sejamos envolvidos. Pai, de infinito amor, de misericórdia e de justiça, queremos nesse instante externar a nossa profunda gratidão por nos permitir mais esse dia, chegarmos até esse momento, esse encontro fraterno, sob as luzes da doutrina espírita, na presença dos nossos anjos guardiões e desses benfeitores que acabamos de nomear. Queremos rogar, nesse instante, a assistência desses espíritos para que magnetizem todas as águas que se encontram nos seus recipientes, para que se formem nesse instante, se tornem medicamentos, que recebam a quantidade necessária de fluidos, de magnetismo, para beneficiar todos aqueles que creem, que acreditam e que estão necessitando desse medicamento espiritual. Que essas energias envolvam todos os nossos familiares,
todos os nossos entes queridos, especialmente aqueles que, por algum motivo, passam pela prova momentânea da dor, da enfermidade física e também espiritual. Que essas pessoas, que esses amigos e irmãos, especialmente sejam atendidos. Pai, que essa oração, que essa prece, que esses fluidos se espalhem, se intensifiquem a todos os hospitais dessa cidade, a todos os hospitais desse país em que nos serve de pátria, a todos os hospitais desse planeta, envolvendo a todas as criaturas que precisam da cura física e da cura espiritual. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, repetimos, e pedimos que, através dos nossos anjos guardiões, todos os amigos conectados nesse instante a essa atividade do CEAL sejam suavizados, sejam abraçados, sejam assistidos por bálsamos de paz, de luz e de amor. Obrigado, Deus, mais uma vez, ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, um grande abraço, até a próxima segunda-feira, da segunda, como disse o Robson, até da quarta até quarta, e assim sucessivamente. Beijo no coração de todos. Boa noite. Tá todo mundo dando boa noite aí. Boa noite, Wellington. Boa noite, Robson. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite. Que assim seja. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Vamos, a Rosângela aqui dando Deus abençoe, até segunda. Até segunda, Rosinha. Estamos com saudade de você, viu, prima? Depois você tem que vir aqui participar do nosso estudo, viu? Denise, Isabel, todo mundo dando boa noite aqui. Davi Rocha. Davi, abração, meu amigo. Tudo de bom aí para você. Stephanie, seus pimpolhos. Rosângela também te ama. Denise, até mais. Paz e luz, Cleonice. Pessoal, antes de irmos, só aquele último lembrete, no dia 2, às 16 horas, 2 de novembro, teremos a live do Dia dos Mortos, tá? E a gente vai fazer as orações por aqueles que a gente quer bem, né? Aqueles que nos foram muito caros nessa vida. Então, não esqueçam, tá? Não esqueçam de participar. Todo mundo aí, Reginaldo, boa noite. Boa noite a todos. Ravi tá chegando, né? Eu tô sabendo já. Tia Marta, boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Um estudo maravilhoso. Eu desejo a vocês uma semana maravilhosa, tá? Cheia de paz, de luz e que Deus esteja com vocês. Forte abraço e até a próxima segunda, pessoal.